Olá, quarto ano. Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, para que nós juntos possamos prosseguir os nossos estudos na apostila volume 2, e hoje o vídeo é referente à disciplina de língua portuguesa, onde estudaremos um pouco do texto do gênero textual notícia. Vocês podem ver na apostila de vocês, na página 14, e acompanharem as explicações que a prof vai trazer nesta videoaula. Então, notícia. Leia silenciosamente o texto e depois leia em voz alta com os colegas. Prefeitura de Viamão derruba 17 árvores em praça da cidade e revolta os moradores. Este é o título da nossa notícia. Conforme a assessoria de imprensa da prefeitura, a ação faz parte de uma parceria público-privada para revitalizar o espaço da Praça Santa Isabel. Então, aqui a prof quer explicar para vocês duas questões. A primeira delas é que vocês tomem bastante atenção aqui, ó, nas aspas, percebam. Esse texto, a ação faz parte de uma parceria público-privada para revitalizar o espaço da Praça Santa Isabel. Está entre aspas. Por que está entre aspas? Como eu explicava para vocês presencialmente no início do ano, está entre aspas, as aspas significa que alguém que é responsável pela assessoria de imprensa da prefeitura falou. E esta pessoa que Abel Alberi Neto, transcreveu, ele escreveu exatamente aquilo que o assessor da imprensa da prefeitura falou, por isso está entre aspas. Sempre que vocês encontram um texto entre aspas, é a escrita da fala de alguém. Outra questão aqui é, o quarto ano, as crianças do quarto ano sabem o que significa parceria público-privada? Tentando ajudar vocês a entender isso, a prof vai ler para vocês o que diz a lei sobre parceria pública, que estabelece a legalidade das parcerias públicos-privadas que as prefeituras fazem. Artigo 2º. Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa. Parágrafo 1º. Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei número 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver adicionalmente a tarifa cobrada dos usuários na contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Parágrafo 2º. Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviço de que a administração pública seja usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento de instalações de bens. Para que fique mais claro, a prof trouxe para vocês uma explicação numa linguagem mais aproximada da que nós usamos no dia a dia. Então, resumidamente, parceria pública-privada é o contrato organizacional de longo prazo de duração, por meio do qual se atribui a um sujeito privado o dever de executar uma obra pública ou prestar serviço público, com ou sem direito à remuneração, por meio da exploração da infraestrutura, mas mediante a garantia especial e reforçada. Então, parceria pública-privada é um contrato que a prefeitura faz com uma empresa que é
privada, que é particular, para que essa empresa execute uma obra a longo prazo. Essa obra deve ser executada pelo dono da empresa para a prefeitura. Então, voltando aqui ao nosso texto, vamos continuar a leitura. Os moradores do bairro Santa Isabel, em Viamão, acordaram assustados na terça-feira passada. O barulho de caminhões, motosserras e retroescavadeiras gerou um alvoroço na praça que leva o mesmo nome do bairro e fica na região central da comunidade. Segundo a própria prefeitura, 17 árvores foram cortadas e outras 6 podadas. Entre os vegetais retirados pela administração pública estavam espécies como borracheira, cinamomo, figueira de vaso, ipê amarelo, ligustro, platano e timbaúva. Esta última espécie nativa. Aqui também a prof vai parar um pouquinho a leitura para explicar o que é uma espécie nativa. Espécie nativa é uma árvore natural daquele lugar, que não foi plantada, que não foi trazida. Timbaúva é uma espécie nativa da região de Santa Maria, da região de Viamão, Santa Maria, Porto Alegre. Tem bastante timbaúva, é umas arvorezinhas que a gente vê, quem já viajou para lá consegue ver na beira do asfalto. E é uma região, uma espécie nativa, é como o pinheiro, a araucária, né, que é uma espécie nativa do sul. Nós não encontramos pinhão lá para o Nordeste, porque não nasce naturalmente os pés de pinheiro, que lá no Nordeste, ela é nativa do Rio Grande do Sul. A timbaúva é uma espécie nativa da região de Viamão. Então, por isso, esta última, né, a última é a timbaúva, uma espécie nativa. Continuando nossa leitura, conforme a assessoria de imprensa da prefeitura, a ação, entre aspas, a ação faz parte de uma parceria público-privada para revitalizar o espaço da Praça Santa Isabel. Quem escreveu isso foi Alberi Neto. Prefeitura de Viamão derruba 17 árvores em praça da cidade e revolta moradores, é o título, e está disponível na internet, né, nesse endereço, nesse site aqui. E foi escrito no ano de 2018. Continuando o nosso texto, vamos interpretar o que nós lemos. Sobre o texto lido, responda as questões a seguir. Ele apresenta fatos reais ou imaginários? Uma notícia, crianças. Aquilo que nós assistimos no Jornal Nacional. Os apresentadores do jornal podem ir para frente da TV imaginando coisas e contar? Não é assim que funciona. Tem toda uma legislação que fiscaliza. Se é uma notícia não pode ser fake. Como vocês devem estar acompanhando, devem ter ouvido ou escutado, existe no Tribunal Superior, Tribunal Federal, toda uma investigação de algumas notícias falsas que foram vinculadas a órgãos de comunicação, como rádio, TV, Facebook, plataformas digital. Notícia é uma coisa séria. Tem que ser noticiado somente fatos reais, verdadeiros. O que está sendo noticiado? Nessa notícia, o que está sendo noticiado? Está sendo noticiada a revolta dos moradores com a derrubada de 17 árvores, né? Onde o fato ocorreu? Onde? Na cidade de Viamão. O que a derrubada das árvores causou aos moradores? Eles ficaram felizes ou eles ficaram revoltados? Complete as frases que fazem referência ao texto, escolhendo uma das palavras entre parênteses. Então, aqui nós temos uma frase, ó, o texto lido pertence ao gênero e está incompleto, mas nós temos as opções entre parênteses aqui. Há uma reportagem?
É um artigo informativo ou é uma notícia? Logo acima do texto, lá antes de nós começarmos a ler, nós temos lá escrito, né? Notícia. Então, é bem claro que é uma notícia. Letra B. O texto foi publicado em mídia impressa ou mídia digital? É um jornal impresso ou foi publicado e está acessível na internet? A internet é uma mídia digital. Se está ali, então não é uma mídia impressa. Nós não estamos lendo essa notícia num folhetinho, né? Nós estamos lendo esta notícia nas nossas apostilas que foram impressas depois, mas essa notícia foi lançada ao público de uma forma digitalizada, lá numa plataforma digital, né, num diário de um jornalista de mídia livre. O objetivo do texto é divertir, informar ou explicar. Qual é o objetivo de uma notícia? É divertir? Ninguém assiste jornal, ou lê jornal, ou assiste jornal na TV, ou ouve jornal no rádio para se divertir. Nem para explicar, nem para a gente. Essa notícia vem para informar, está informando. Leia o seguinte trecho da notícia e escreva as questões. E responda as questões. Os moradores do bairro Santa Isabel, em Viamão, acordaram assustados na terça-feira passada. O barulho de caminhões, motosserras e retroescavadeiras gerou um alvoroço na praça que leva o mesmo nome do bairro e fica na região central da comunidade. Sublinhe nesse trecho a data que ocorreu o fato. Sublinhe. Não circule nem destaque. Sublinhe. A data. Quando que aconteceu? Na terça-feira passada. O que estava acontecendo na praça que fez com que os moradores do bairro acordassem assustados? Eles acordaram pelo barulho de caminhões, motosserras e retroescavadeiras. Qual é o nome da praça onde ocorreu o fato? Os moradores do bairro Santa Isabel, em Viamão, acordaram assustados na terça-feira passada. O barulho de caminhões, retroescavadeiras gerou um alvoroço na praça que leva o mesmo nome do bairro. Se a praça tem o mesmo nome do bairro e o nome do bairro é Santa Isabel, então o nome da praça também é Santa Isabel. Releia este outro trecho. Conforme a assessoria de imprensa da praça, a ação faz parte de uma parceria público-privado para revitalizar o espaço da Praça Santa Isabel. Vocês já sabem o que é público-privado, que a prof explicou. É um contrato que a prefeitura faz com uma empresa privada para que esta empresa preste serviços, realize uma obra para a prefeitura. No caso, a prefeitura de Viamão contratou uma empresa para fazer a revitalização da Praça Santa Isabel. Grife o motivo por que as árvores foram derrubadas. Para revitalizar o espaço da Praça Santa Isabel. Pinte o sinal gráfico aspas. Pinte o sinal gráfico aspas. Apenas as aspas. Gente, tomem cuidado para não pintar o ponto junto, porque o ponto é ponto, aspas é aspas. Aqui também, quando vocês forem pintar, cuidem para não pintar a letra A nem a vírgula, que vírgula é vírgula. A é um artigo e está pedindo para pintar o sinal gráfico aspas. Então, cuidem para pintar apenas ele, circulem ele, tomem cuidado, peguem um lápis com ponta fina, pintem com cuidado. Quem explicou o motivo da derrubada das árvores? Conforme a assessoria de imprensa da prefeitura. Então, quem explicou foi o assessor de imprensa da prefeitura de Viamão, né? Foi ele quem explicou, ele quem fala ali, que a fala dele está entre aspas. O que significa parceria pública-privada? Converse com seu professor e colegas sobre isso. Então, escrevam. Parceria pública-privada é um contrato que uma prefeitura faz com uma empresa privada para que esta realize um serviço para a prefeitura.
Revitalizar é o mesmo que renovar, reconstruir, reformar ou recuperar. Se vocês pegarem o dicionário e procurarem, vocês vão perceber que revitalizar é o mesmo que recuperar. E aqui a prof quer fazer uma observação. Se revitalizar é o mesmo que recuperar, é possível recuperar árvores que foram derrubadas? Se era para recuperar o espaço, então as árvores deveriam ser podadas, organizadas, arrumado, o espaço ajeitado, mas não retiradas. Então teria que ser renovar ou reconstruir, mas revitalizar é o mesmo que recuperar, que isso fique bem claro para vocês. Procurem lá no dicionário e me questionem se acaso estiver o contrário, mas recuperar e revitalizar tem o mesmo significado. Então, leia o trecho a seguir e faça as atividades. Segundo a própria prefeitura, 17 árvores foram cortadas e outras 6 podadas. Entre os vegetais retirados pela administração pública, estavam espécies como borracheira, cinamomo, figueira de vaso, ipê amarelo, ligustro, platano e timbaúva. Esta última espécie nativa. Circule as espécies de árvores citadas e pinte o sinal de pontuação que tem a função de separar elementos da mesma espécie. Depois copie o nome das árvores. Então, gente, circulem o nome das árvores. Circulem, borracheira, cuidem para não circular junto à vírgula, porque a vírgula é o sinal de pontuação que vocês têm que pintar. Então, circulem os nomes: borracheira, cinamomo, figueira de vaso, ipê amarelo, ligustro, platano e timbaúva. Mas cuidem para não circular junto o sinal gráfico. O sinal gráfico deve ser pintado. Depois reescrevam, mas ao reescrever, borracheira início de frase começa com letra maiúscula. As demais seguem com letra minúscula como estão, porque estão dentro da frase. Mas borracheira vai ser a primeira palavra, início de frase com letra maiúscula. Tomem bastante cuidado, porque isso é muito importante. Qual dessas espécies era nativa? Esta última espécie nativa. Qual é a última? Timbaúva. Então, aqui também a palavra timbaúva, início de frase, letra maiúscula. Por favor. Nativa é o mesmo que natural daquele lugar, não nasceu naquele lugar. Timbaúva, a prof explicou para vocês que nativa é natural daquele lugar. É como o nosso araucário, nosso pinheiro, tem nas matas, nascem naturalmente, né? Com os colegas, faça uma pesquisa sobre essas árvores. Para isso, aguarde a orientação do professor. Então, crianças, eu vou sortear e vou postar no próximo grupo. Eu estarei fazendo o sorteio. Eu vou colocar o nome de vocês e vou tirar. Cada um de vocês vai receber uma dessas árvores para fazer uma pesquisa a respeito dela. Não precisa fazer sobre todas, cada um vai fazer sobre uma. Vamos todos escrever. Narrativa literária. Reúna-se com um colega e juntos transforme os acontecimentos de uma notícia em uma narrativa literária. Este sim a prof vai querer que todos vocês façam, cada um de vocês vai fazer a sua produção. Planejamento. Ouçam atentamente a notícia que o professor vai ler. Então, vamos à leitura. Laudos técnicos apontam riscos de queda. Prefeitura Municipal de Tapejara. A Secretária de Agricultura e Meio Ambiente, juntamente com a Secretaria de Serviços Urbanos, vem através dessa nota esclarecer sobre os trabalhos de retirada de árvores em pontos de nossa cidade. Este trabalho se deve a um estudo realizado em 2018 pelo biólogo João Augusto Bagatini,
da empresa JB Estudos Ambientais, contratada pela Prefeitura de Tapejara, com liberação do Conselho Municipal de Proteção ao Meio Ambiente, o qual apontou árvores com riscos de queda, que poderia causar acidente e danos ao patrimônio. Diante do estudo, a Prefeitura obteve autorização junto ao DMA para o manejo, corte, proposto. Nas autorizações estão condicionadas as devidas reposições ao plantio de mudas de árvores. A Secretaria de Serviços Urbanos informa ainda que mais árvores devem ser retiradas neste processo e pede a compreensão da comunidade. Então, se vocês vêm para Tapejara, passam por aqui, vocês percebem que toda a avenida está sendo remodelada, eles dizem revitalizada, mas não é, é reconstruída, refeita. Está sendo desmanchado o que tinha sido feito e refeito novamente. Então, e algumas árvores estão sendo derrubadas aqui na minha cidade. 300 árvores ao todo. Muitos moradores também estão revoltados, inclusive a prof. Eu não acho que seria o caminho, mas os órgãos legais, os órgãos competentes, os órgãos que têm estudo para isso, apontaram que existia a possibilidade de quedas, trazendo prejuízos, caindo em cima de casas, de carros, enfim, acidentes, e está sendo feito todo esse trabalho para se evitar isso, né? Então, com base na notícia que vocês ouviram e nessa conversa que a prof teve com vocês, definam os seguintes elementos. Onde, quando aconteceu, onde? Na cidade de Tapejara. Quando? Está ainda acontecendo, né? Iniciou-se lá no ano de 2018, nós estamos no meio de 2020 e continua acontecendo. Então, está acontecendo. Qual é o conflito vivido pelos personagens? O conflito é preservar e correr o risco de ter quedas, de sofrer algum acidente, de repente até machucar algum cidadão, ou retirar as árvores. E daí perder oxigênio, perder sombra, ninho de passarinhos, vai contra o que a gente aprendeu, mas há uma necessidade. Esse é o conflito que os personagens, todos os personagens envolvidos, estão passando, né? É o conflito que eles estão sofrendo. Como o conflito foi resolvido? Como o conflito foi? Trazendo um técnico, que ele estudou árvore por árvore, ele apontou esse estudo e esse conflito foi resolvido em cima da lei, né? A legislação resolveu. Mesmo que alguns cidadãos estejam descontentes, mesmo que o prefeito não queira fazer, mesmo que o cara que está com a motosserra na mão não ache correto, ele precisa fazer porque é o que a lei estabelece. Organize a narrativa em 3 partes. Introdução, que você vai contar contem, onde, quando e o que aconteceu. O desenvolvimento, narrem a situação, o fato ou o conflito. Desfecho, narrem o que ocorreu para solucionar o problema ou o conflito. Durante a escrita de cada parágrafo, fiquem atentos à pontuação, à grafia das palavras e à escrita da palavra, bem como o uso de letras maiúsculas em nomes próprios e no início das frases. Deem um título à história. Escrevam no caderno de vocês, no mínimo 20 linhas. Bem bonito. Depois tirem a foto e mandem para a prof. A revisão e reescrita eu vou fazer, vocês não precisam. Beijos e até a próxima videoaula.